Povo de Deus, Provérbios capítulo 11, né? Aqui na minha Bíblia não aparece nenhum título em cima do capítulo 11. Ele começa a falar sobre a balança enganosa que é a abominação ao Senhor. Naquele tempo onde basicamente o pessoal via da agricultura, é isso? Então, havia muitas pessoas espertinhas que faziam transações erradas, vendia uma coisa e dava outra. De vez em quando já apareceu aí no YouTube, nesses vídeos, onde uma pessoa, por exemplo, pesa 1 quilo, por exemplo, aí de batata doce, aí na hora de amarrar, ele começa a amarrar o saco, e na hora de entregar, ele faz um manejo lá rasteiro e entrega outro saco na mão da pessoa. A pessoa conferiu lá que teve 1 quilo na frente dela, só que quando ele tira o saco da balança que ele vai amarrar, ele já amarra abaixo da sua cintura, ele faz aquele movimento como se estivesse amarrando, e na verdade, ele está abaixo da cintura dele, e quem está lá do outro lado não dá para ver mais, é a coisa bem rápida, né? E quem está vendo tem a impressão que ele está amarrando, na verdade a pessoa está só trocando o saco, a pessoa leva ali 700 gramas, sabe? 800 gramas, ao invés de 1 quilo, que ele viu pesando 1 quilo. Então tem essas coisas. Balança enganosa. Ela não é só roubada na própria balança, como depois que sai dali. Há muitas maneiras de fraude, meus irmãos, que a gente nem imagina. Muitas maneiras de fraude que a gente nem imagina. Versículo 2. Isso é abominável ao Senhor, tá? Essa prática é abominável, de desonestidade. Aqui no versículo 3 fala a mesma coisa, ó. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, né? Os, quem são os pérfidos? São aqueles que faltam com a verdade, aquele infiel, o traidor. A pessoa declara uma fé e vive em contrário àquela fé, infiel. Há muitos pérfidos hoje, ou seja, muitos infiéis hoje. Há muitas pessoas que se comportam de forma contrária ao que elas se declaram. Então, esse versículo primeiro com o versículo 3 praticamente é a mesma coisa. E Deus não é contra essas pessoas, é abominável ao Senhor e vai pagar um preço. Essas pessoas irão ah, pagar o preço. Olha o versículo 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Mas pela boca dos perversos, bateu aqui, peraí. Boca dos perversos é derribada. Mas pela boca dos perversos é derribada. A bênção está nos retos, né? Então o reto faz isso com seus atos, com a sua fala. Agora o perverso destrói aquilo que o reto faz. Então, a Provérbio está sempre nos conduzindo, nos confrontando de que tipo de pessoa nós temos sido honestos em nossas transações, ou nós somos também pérfidos, ou você é pérfido, né? Não sei se tem uma livra no sentido feminino, acho que pérfida não, acho que é pérfidos mesmo, não sei. Mas aqui no dicionário está pessoas infiel, traidora, não tem palavras. E isso é ruim. Pessoas que enganam, que roubam de maneira indireta, mas roubam. 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, ou seja, no dia do julgamento. Mas a justiça é livre da morte. Então, você pode ter dinheiro, pai. Em um julgamento justo, que é o julgamento maior de Deus, teu dinheiro não vai fazer nada. O dinheiro ele faz diferença no julgamento humano, né? Isso aí todo mundo nós sabemos. Agora, no julgamento divino não vai fazer diferença nenhuma. Na enfermidade incurável não vai fazer diferença nenhuma. Vai depender unicamente da sentença do Senhor. Que dinheiro não vai fazer diferença. 5. Pela sua impiedade cai o perverso. Estou lendo só um pedaço, tá? Pela sua impiedade cai o perverso, né? Lembre-se, impiedade é aquele que pratica coisas erradas. O ímpio existe fora e dentro da igreja. Ele existe fora e pode existir dentro da igreja. No povo de Israel sempre existiu ímpios lá fora e ímpios também do lado de dentro. Ok? O justo é libertado versículo 8. O justo é libertado da angústia. O perverso recebe em seu lugar. Ok? Eu vejo nesse provérbio aqui um provérbio bem formatado, né?
Se você pegar aí o contexto todinho do coisa, nem sempre acontece assim, né? Eu vejo aqui um Salomão, se é que é o autor aqui retratando bem uma cultura bem estabelecida, como aquela cultura lá de Jó, né? Dos amigos de Jó, declarando que Jó estava em pecado, porque aquilo estava bem enraizado na mente deles. Me parece que isso aqui é muito mais uma retratação de um sábio, né? de um autor, que diz que é Salomão, né? Que por ser humano não deixa de errar, por mais que seja sábio, tem erro, e teve, né? Eu vejo isso aqui uma coisa muito mais formatada, porque na história toda da Bíblia você vê que nem sempre acontece isso aqui, né? ah, ah, Na forma bem formatada como está aqui no versículo 8. Mas, pastor, mas não é a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus está trazendo para você o histórico, né, dos comportamentos religiosos em todos os tempos, de como as pessoas interpretavam, como as pessoas se relacionavam com a questão dos fatos da vida, né? A palavra de Deus é isso. Ela vai te informar como as pessoas se comportavam historicamente, como as pessoas interpretavam os fatos, e isso é bíblico. Deus quer que você, sempre quis que essa informação chegasse a você, né? Tá aqui. Tem muitas palavras aqui na Bíblia que é do diabo, e não significa que são aprovadas por Deus, mas tá lá, porque são importantes para você estar lá, né? Informações que falam de coisas verdadeiras e informações que falam de coisas que não se aplicam também em todos os contextos, e muitas vezes não se aplica ao próprio contexto da pessoa falada, está lá na Bíblia, porque Deus entende importante você entender isso, que você tenha conhecimento disso. Tudo isso é importante para o seu crescimento espiritual. Então, você precisa entender, definir bem qual é a sua interpretação de inspiração bíblica e de qual é o objetivo da inspiração bíblica. Ok? Isso aí é um assunto para outro ponto que não dá tempo de nós nos delongarmos aqui. Então, esse versículo 8 aqui, me parece que está um pouco formatado, o autor de Provérbios aqui está um pouco formatado dentro de uma cultura, olhando toda a história, olhando todo o filme, nem sempre acontece como está aqui. Né? Versículo 9: os justos são libertados pelo conhecimento. Sim, com certeza. Ah, esse negócio de destruir, ó, os ímpios, bota aqui o versículo 9 todo. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Então, destruir com a boca é coisa de ímpio. Lembra de Tiago capítulo 3, né? O capítulo 3 de Tiago fala sobre isso. Isso é coisa de ímpio, não é coisa de você. Você não deve fazer isso, ok? 10. No bem-estar dos justos exalta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Olha essa coisa curiosa. Perecendo os perversos, há júbilo. Olha como é que há uma retratação cultural ali. As pessoas perversas, quando morriam, a sociedade, glória a Deus, não, ficava alegre, né? Até o judeu, né? Quando o inimigo era morto, ele glorificava, ele ficava alegre, porque realmente é assim. Lembra do grande fato aí, triste fato de Lázaro, né? Onde um país parou esperando a prisão e morte ou morte de uma pessoa. E quando se deu a morte, as pessoas comemoravam. Que coisa horrível, que coisa triste, mas é um fato que acontece. Isso é coisa que deve acontecer na realidade do ímpio, não do povo de Deus. Foge disso. No atual momento do filme que nós estamos, isso não cabe, né? Mais uma alma. Ah, bandido bom é bandido bom. Não, não, está errado. Está errado. Bandido bom é bandido transformado, não morto. Isso não é postura de um cristão. O cristão ora, o cristão intercede para que as pessoas sejam transformadas, mudadas, né, em Cristo Jesus. Quantas pessoas hoje, servos do Senhor, servas do Senhor, antes faziam tantas besteiras e foram transformados. O próprio apóstolo Paulo, que eu sempre cito, que era um cúmplice de assassinato, era um assassino de pessoas boas, e foi transformado. Ok? Então esse júbilo aí é uma reação natural da sociedade. Mas o cristão ele não deve ir por esse caminho. Versículo 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. É aquele, né, que guarda o segredo. Vamos ver aqui na linguagem de hoje, versículo 13.
O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Coloca muito a mesma expressão mexeriqueiro, né? Então, aquela pessoa que espalha algo que não é para ser espalhado, que tem o prazer na fofoca, né? E às vezes até usa essa expressão. É muito comum você ouvir exatamente a pessoa assim: vem cá, tá sabendo da fofoca? Tá sabendo da fofoca? As pessoas gostam de fofoca, de espalhar fofoca, e muitas vezes espalha algo que não deve espalhar, e espalha algo que não está autorizado a espalhar, e espalha algo que é ruim para ela mesma e para a pessoa de quem está se falando. Isso é complicado. Tem que tomar cuidado com isso. Não é isso? Versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão do conselho há segurança. Então, conselheiros. Então, não havendo denúncia de pecado, não havendo direcionamento. As pessoas são leigas em algumas áreas. Todos nós somos leigos em algumas áreas. Todos nós necessitamos de alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de preparo para nos orientar, para nos aconselhar. Por isso Deus estabeleceu líderes em tudo, né? Para que os líderes possam direcionar o povo. E esses líderes também têm as suas limitações e precisam de outros líderes que aconselhem ele. Todos nós necessitamos de conselheiros. Tenha o seu conselheiro, busque conselheiro, busque pessoas que você possa conversar e ouvir uma segunda palavra. Isso é de fundamental importância. Todos nós precisamos disso. Versículo 16: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Então, a mulher bondosa, a mulher graciosa, né? Que é estimada, né? Uma outra que é imoral é vergonha. Então, a mulher na sua postura, as pessoas veem que ela tem uma boa postura moral, ética, postura na fala, postura em tudo. Tudo isso é alvo nosso, né? Tudo isso é carente em nosso meio, né? A postura na fala, a postura no se comportar, né? No vestir, em todas as áreas da vida, né? Isso todos nós precisamos progredir, todos precisam, uns mais e outros menos. É um alvo que não pode ser abandonado, não é isso? 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. E como o homem bondoso faz bem a si mesmo? Ele cuida dele mesmo e quando ele faz algo bom para o outro, ele está fazendo para ele. O próprio provérbio fala isso, né? Que a alma generosa alcança favor do Senhor. Quem é generoso está produzindo para si mesmo. Produz para o outro e produz para si. Agora, o perverso, ele só pensa nele. Ele faz mal ao outro e ao fazer mal ao outro, está fazendo mal a ele. Ele não sabe que ele está fazendo mal a ele mesmo. A Bíblia fala que, a gente já passou por essa parte, fala que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. E assim a vida do ímpio. Deixa eu ver aqui, a mulher, o perverso recebe. 18. O perverso recebe um salário ilisório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então é sempre o contraste das questões de práticas erradas e prática boa. E o caminho qual é? A palavra-chave é: vá pelo caminho certo. Faça isso aqui, pai. Mesmo que outro caminho pareça ter vantagem, vá por esse caminho aqui. Faz aquilo que é correto. Ok? 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Tá vendo? Não adianta. É certo isso. E se não acontecer nesta vida, que é comum acontecer ainda nesta vida, se a semente, se o fruto da semente plantada não vier nesta vida, certamente virá na outra vida, na vida eterna, né? Na vida eterna que todos teremos. E lembrando que vida eterna todos teremos, crentes e não crentes, tá? Só que vida eterna com Deus ou vida eterna longe de Deus. Céu ou inferno. Paz ou tristeza. Ah, ah, alegria ou sofrimento. Versículo 22. Como a joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Eita, vamos ver o 22 aqui na linguagem de hoje.
que diz aqui, ó? A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Tem muitas pessoas que se embelezam, 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 mas a vida dela, o comportamento dela mata essa beleza que ela faz. Você tem coisa aí que é preciosa em você, no teu corpo, mas a tua vida te mata. O teu caráter te mata, né? Aquilo que você tem de valor te mata. Não adianta nada. É como botar ouro no focinho de um porco. Que coisa, hein? Que coisa, hein? É melhor não ter ouro externo e ser rica, muitas riquezas por dentro, no caráter. Não é isso? 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Tá vendo? Quem dá, acrescenta. Eu acabei de falar isso agora há pouco. Né? O generoso, quando ele faz generosidade, ele tá somando, ele está plantando. Só que tem pessoas que têm condição de dar e retém mais do que é justo. Num contexto bem cristão, aplicando isso ao contexto bem cristão, eu tenho falado. O amor ao próximo, ele se revela, uma das maneiras de se revelar é eu pegar parte daquilo que eu tenho e eu dar em função do trabalho do próximo. Estamos falando de dízimos e ofertas. Entendeu? Estamos falando de dízimos e ofertas. Aí você acaba retendo mais do que é justo. Ei, no amor ao próximo, foi estabelecido por Deus que parte da tua renda é em função do próximo. Cara. E se você não faz isso, você retém. Retém aquilo que era para o próximo. É isso? E aí você está indo contra a palavra. Não é justo. E muitas vezes retém por falta de fé, por não acreditar na provisão, por não se permitir provar a provisão de Deus. Eu sempre falo isso. Como é que você vai ter experiência se quando vem a possibilidade de você ter experiência, você foge dessa experiência com artimanhas humanas, com matemáticas humanas, com comportamentos humanos sem fé? Vai ficar difícil ter grande experiência com Deus, não é isso? Vai ficar difícil. Então, cuidado com aquilo que reter mais do que você precisa. Né? Ser generoso. Um dos grandes desafios nossos também, e que nunca venhamos a perder esse foco. Mesmo que não venhamos a alcançar tudo, mesmo que não estejamos em um ponto que deveríamos estar, o simples fato de não perder o foco, de continuar tentando, se aproximando, já é grande coisa. Tente pelo menos, se preocupe pelo menos com isso, é de fundamental importância. 25. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será dessedentada. Se você mata a sede, sua sede será matada. Eita. Se você dá de quem beber, você terá para beber quando precisar. É isso? E muitas vezes você dá de beber e o que você tem de retorno é comida. Que você tem água, mas de repente falta comida. Ou então você tem comida e lhe falta água. Ou seja, é uma troca. Ou seja, estou dando um exemplo aqui de que o que você dá, que você tem suficiente ou em sobra, todos nós temos alguma coisa que falta em nós. Então eu dou o que eu tenho suficiente ou sobrando e recebo o que me falta. Percebe? Deixa eu ver aqui. Versículo 27. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Tá vendo? Então, isso aí já vem falando desde o lado de Salmo, né? Salmo fala muito sobre isso. Se você faz o buraco, você cai nele mesmo. Se você programa o mal, esse mal levantará contra você. É isso que o texto está falando aqui. É o Mardoqueu, né? Eu sempre confundo o nome. A história de Mardoqueu e Amã. Não é isso? Um faz a forca e é ele mesmo que vai para a forca que ele mesmo fez. Cuidado, o mal que você projeta vem sobre você mesmo. Versículo 29. O que perturba a sua casa herda o vento. É. E o insensato é servo dos sábios de coração. Então, se você não se comporta de uma maneira
em que a tua casa, né, tua igreja, tua casa, teu trabalho, a tua faculdade tenha paz, vai ter tempestade lá e a tempestade vai atingir a todos. 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Aqui, o que ganha a alma, sábio é, tem a ver com ganhar, pelo menos na interpretação aqui, ganhar amigos. Quanto mais amigos, mais chance de você ter ajuda quando você precisar. E mais oportunidade de abençoar quem precisa. Então é sempre bom ter muitos amigos. Uma vez eu compartilhei com vocês no dia do amigo e eu refleti sobre minha vida, o quantos amigos eu tenho. Não é a questão de familiar, não. De família, não. Estou falando aquele amigo que não faz parte da família. Colega de infância. Eu só consegui ver um. Eu fiquei muito triste com isso. Aquela reflexão me deixou triste. Só consegui construir um amigo fora da família. Dentro da família, não. Dentro da família tem muito, graças a Deus. Dentro da realidade evangélica tem muito. Estou falando aquele que veio lá da infância, não é isso? Que viveu comigo, que brincou comigo, e que até hoje é o meu amigo. Só tem um. Isso é muito triste. Não é bom isso aí. Teve uma coisa errada. Teve falha no processo. Eu sempre me vi como uma pessoa dada à amizade. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu posso afirmar com certeza que não foi o meu coração fechado, ou foram outros motivos. Porque eu me considero uma pessoa dada à amizade, a, a se relacionar com as pessoas, a ter gente. Eu gosto de povo, eu gosto de gente. Não gosto de passeio que tenha poucas pessoas. Não me agrada a ideia de ir para uma casa de praia e ficar lá com duas, três, quatro pessoas. Por mim, quanto mais pessoas tiver, melhor. Entendeu? Mas no geral, fora da igreja, fora do ciclo familiar, eu só construí um amigo até hoje. E você? Como é que é o teu histórico? Isso é complicado. Deixa eu ver aqui. Perturba tua alma, amigo. Assim. Acabou. Versículo 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Uma grande verdade. Se Deus ele é rígido, se temos princípios rígidos para quem é justo, que o justo também ele pode errar, ele se preocupa com a justiça, mas ele é ser humano e ele erra. Ainda mais aquele que não se preocupa com a justiça, o incorreto. Aí ele vai ter muito mais danos por causa da sua postura. É isso. Provérbios capítulo 11. É isso. Provérbios capítulo 11. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.